Oi, eu sou a Alessandra e nesse canal eu gosto de falar assuntos relacionados à nossa evolução, autoconhecimento, espiritualidade, enfim, vários temas que nos ajudam a tomar o poder da nossa existência, o poder da nossa própria vida. Hoje eu quero falar para vocês sobre o momento que eu decidi que esse canal precisaria se chamar Infinitamente. No livro Kybalion, depois eu leio para vocês aqui onde ele cita em vários momentos, mas onde ele cita sobre a mente finita e a mente infinita. Mas antes de começar, antes de falar sobre isso, eu quero explicar um pouquinho para vocês algo que eu já expliquei lá no primeiro vídeo, mas é interessante eu relembrar o motivo que eu comecei a estudar sobre espiritualidade. Desde pequena, desde criança, eu era uma pessoa muito curiosa, muito falante e gostava muito de conversar. Meu pai, inclusive, falava, né, que onde eu ia, eu queria conversar, queria saber sobre a pessoa, queria saber sobre tudo, né? Eu acho que eu era aquela criança chata, né? Meu pai não queria falar, mas eu acho que eu era insuportável. Mas ok. Depois de um tempo, adolescente, enfim, eu fui para a igreja evangélica, fui católica, cantei no grupo da igreja, depois na igreja católica daí eu ia um tempo, mas depois fui espírita. Todo tempo, em todos os momentos da minha vida, eu tentando procurar algo que me mostrasse, que me explicasse realmente todas aquelas dúvidas que eu tinha na minha cabeça. Eu queria saber se esse mundo era só isso mesmo, se tinha algo, se tinha vida após a morte, se depois que... Sabe, assim, eu não aceitava certas coisas. Eu ficava pensando, mas por que eu vou viver uma vida inteira? Aí eu morro, aí meu corpo apodrece e o meu espírito vai sair do meu corpo e daí vai ficar lá aguardando, sei lá, milhões de anos, aguardando esse mundo se acabar para o juízo final, sabe? Eu ficava assim, eu falava, não pode ser verdade um negócio desse. Nossa, eu vou ficar fazendo o quê? Meu espírito vai ficar fazendo o quê? Aguardando esse bendito desse juízo final. Aí algumas religiões falam que daí Deus vai estar lá, Jesus sentado à direita, mostrando no telão o que vai acontecer, o que você fez de errado na sua vida. Eu ficava pensando, falei assim, não, mas isso não pode ser verdade. Aí eu lia a Bíblia, ia lá e perguntava para tal pessoa, para o pastor, ou, enfim, para quem era o líder religioso lá. Aí ele me explicava, tá, mas você leu isso aonde? Porque no mesmo lugar que você leu, eu não entendi isso, eu entendi diferente. Então isso para mim era angustiante, para mim assim, aquilo não fechava, sabe? Eu falava, não, tem alguma coisa errada nisso. Aí muitas pessoas que eu conheço, até que estudaram comigo, enfim, aceitavam aquilo como verdade absoluta. Tá, mas eu tenho que casar e daí eu vou ficar o resto da vida com essa pessoa, e se eu não gostar, e se eu enjoar, se não tiver legal, sabe? Então assim, eu sempre fui uma pessoa meio às avessas, né? Não sei, às avessas não, porque eu acho que isso que é o normal, né? Mas enfim, nesse mundo humano e com a sociedade ali, com as pessoas que eu convivia, aquilo era meio estranho, né? As ideias que eu tinha eram meio estranhas. Eu sempre fui uma pessoa que não me conformava com a vida que eu tinha, que eu achava que só aquilo não era legal. Não vou viver anos só assim, eu quero modificar, eu quero experimentar coisas diferentes, eu quero viver, né? Eu não aceitava o que as pessoas falavam pra mim. Ok. Hoje, depois que eu comecei a estudar sobre a espiritualidade, depois inclusive que eu tava lendo o Kybalion, que eu li lá, até vou ler, esse aqui, a minha versão é essa. Em vários momentos, o livro cita sobre a mente finita e a mente infinita. Mas aqui só um pedacinho para vocês entenderem. O que está na mente infinita do todo é real, em um grau relativo a essa realidade, que é revestida na natureza do todo. O todo, como eu já falei para vocês, né, o Kybalion se refere a Deus, à essência divina, a tudo que há, né? O Deus se refere como o todo. Portanto, não fiquemos inseguros ou atemorizados.
estamos todos firmemente contidos na mente infinita do todo, e não há nada que possa nos ferir ou nos intimidar. Então, pensando aqui no que em todos os momentos que o Kybalion cita a mente finita e a mente infinita, quando nós percebemos que nós não somos apenas esse corpo, que nós somos essência divina, que Deus, o todo, se expandiu e se dividiu em várias centelhas divinas. Existem pessoas diferentes, porque existem o momento de cada uma despertar para a sua expansão da consciência, para a sua evolução. Todos nós estamos evoluindo. Até tem uma professora que ela fala, né, isso o Hélio Couto também diz, que quando eu estou expandindo a minha consciência, eu estou fazendo um bem não só individual, estou fazendo um bem para a humanidade, que assim a humanidade se expande também. Então, quando eu comecei a estudar, principalmente o Kybalion, onde ele cita muitas vezes sobre a mente finita e a mente infinita do todo, a gente começa a perceber que se nós não somos apenas esse corpo, se nós temos uma centelha divina, se nós temos essa essência divina em nós conseguimos ver outras coisas, nós conseguimos sentir outras coisas e nós não aceitamos as respostas assim como as pessoas querem nos passar, achando que... Vocês estão me entendendo? Então, quando eu percebi que eu não estava tentando me completar, eu não estava buscando respostas para me completar, não. Eu estava tentando relembrar algo que eu já sabia, algo que a minha essência divina, que a minha centelha divina já sabia. Porque nós estamos aqui e a evolução espiritual trata-se do momento de relembrar. A gente não está aprendendo nada. O livro, inclusive, A Escola dos Deuses fala, nós não estamos aprendendo nada, nós estamos apenas relembrando. Então, eu não era conformada com as coisas que eu ouvia, porque eu sabia, algo em mim sabia que tinha mais que aquilo. Algo em mim sabia que não era só aquilo. Vocês estão entendendo? Isso que eu acho o máximo. Então, eu fico assim, feliz demais em saber que o ser espiritual, o meu ser divino já estava ali, ó, tentando me mostrar que não era só aquilo. Então eu fico muito feliz, porque essa parte de pensar, eu não via só, eu achava que para mim tudo seria possível. E é verdade, eu achava assim, não, mas se eu quero morar em tal lugar, se eu quero conhecer tal lugar, se eu quero isso, claro que é possível, eu vou conseguir. Eu vou sim. Aí muitas pessoas falavam pra mim assim, mas você é muito otimista. Não sei se trata de otimismo. Eu tinha certeza que eu ia conseguir, eu tinha certeza que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo. Claro que em alguns momentos, né, por causa de onde eu morava, de onde eu nasci, quem eram os meus, quem foram escolhidos para serem os meus pais, as pessoas, as famílias com quem eu convivia, talvez me limitasse muita coisa. Mas eu tinha certeza que eu não era só aquilo. E hoje, eu consigo, a partir do Kybalion, né, que foi o livro assim que iniciou na minha vida, né, muitas pessoas quando começam esse livro, geralmente partindo daí, né, que as pessoas começam a estudar as leis herméticas, começam a perceber que existe muito mais, que nós somos muito mais do que apenas isso. Se eu falar para vocês que desde criança, eu acho que eu já estava vivendo uma evolução na minha vida, porque nada, eu não poderia ter ficado parada, porque eu sabia que algo em mim clamava por mais. Algo em mim queria que eu despertasse mesmo, que eu relembrasse mesmo de como realmente eu tinha que viver nessa vida. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre essa diferença. Quando eu percebo que eu sou uma centelha divina, que eu tenho poder, eu começo a pensar diferente. Pessoas, vamos fazer aqui como se fosse um checklist aqui, né? De como as pessoas que ainda vivem na mente finita, as pessoas que acham que são limitadas, as pessoas que não conseguem perceber que elas são mais do que esse corpo. Essa é a diferença de quem tem uma mente finita e de quem tem a mente infinita. De quem pensa que
tá limitado ali, que vai viver essa vida, que vai chegar o momento de morrer, e daí vai morrer, o corpo vai ficar lá e vai apodrecer, e daí, né? Isso aí são sinais de pessoas que têm uma mente finita. Essas pessoas, elas vivem a vida inteira correndo atrás do rabo, né? Como se elas só conseguem ver aquilo que já viveu, por exemplo. Elas não conseguem sonhar, imaginar com coisas que aparentemente parecem que estão totalmente fora da realidade, né? Nossa, mas eu viajar para a Europa, eu conhecer a Índia, ou eu ir para Disney, ou será? Nossa, eu tenho vontade de conhecer Roma. Não, mas não dá. Para mim não dá. Nossa, não. Então essas pessoas, elas se apegam somente naquilo que ela já viveu, somente naquilo que ela consegue pegar, o que é palpável, né? O que é visível. Quem não está conectado com a sua centelha divina, que tem a mente finita, ela vive sempre na mesma casa, no mesmo emprego, a vida toda. Ela não acredita que tem capacidade de ir para frente, de conhecer, de mudar de país, mudar de cidade. São pessoas que não faz nada novo, porque não acreditam em si mesmo, né? Então, estamos fazendo aqui algumas características das pessoas que têm a mente finita, ou seja, pessoas que estão apegadas com esse corpo, que não expandiram ainda a sua consciência. Quando nós temos um desejo, todos nós, quando nós temos um desejo, é o todo querendo se experimentar em nós, né? Então, existem pessoas que moram em vários lugares diferentes, porque cada um de nós temos uma vida diferente do outro, porque nós somos vários pedacinhos do todo se experimentando em pessoas diferentes, com momentos diferentes de vida, com lugares diferentes, sexo diferente, estilo diferente. Aí também a gente aprende a não julgar tanto, né? E a evolução, ela está acontecendo a todo momento. A todo momento nós estamos evoluindo. Se eu falar para você, tem uma pessoa falou para mim, a gente estava conversando há uns meses atrás justamente sobre isso. Aí eu falei, olha, eu não sou a mesma pessoa de 6 meses atrás. Eu não sou a pessoa de ontem. A gente muda, a gente está expandindo, a gente está evoluindo a todo momento. E a evolução, ela está acontecendo no planeta em todos os momentos. Quando uma pessoa evolui, todos evoluímos. O planeta evolui, né? Isso é interessante porque a gente para pensar que se eu estou vivendo, acreditando que eu tenho uma mente infinita, que eu acredito que eu posso tudo é possível, eu vivo em plena evolução, que eu não sou apenas esse corpo, que nada fica parado, que nada é para sempre, que nada, sabe? Então são muitas fichas que caem na nossa cabeça quando a gente começa a perceber que eu não nasci para ser a mesma pessoa a vida toda. Eu não nasci para ter a mesma coisa a vida toda. Outro exemplo, eu gosto muito de carro. Sempre fui uma pessoa que sempre gostei de dirigir, sempre gostei muito. E eu já vi muitas pessoas assim que ficam com o mesmo carro muitos e muitos e muitos anos, né? A vida toda, depois troca. E eu não, eu gosto de trocar de carro. Aí uma pessoa falou pra mim bem assim, mas pra que você vai trocar de carro de novo? Seu carro tá novo, faz pouco tempo que você tem teu carro. Eu falei, mas eu gosto. Eu não gosto que nada... Isso é uma coisa que eu gosto, eu não quero que o mesmo... mas por que? Isso daí dá a impressão que você tá querendo se aparecer ou coisa assim. Não é assim, eu posso experimentar, ter um carro diferente, por favor, cada um, né? Então a gente para pensar que a gente tem que experimentar sim, a gente precisa viver. Cada desejo que você tem é o todo, a sua centelha divina dando um cutucão, sabe? Então não mate o seu desejo, não mate essa vontade de viver, de experimentar, de conhecer outras coisas. Toda vontade que você sente é algo espiritual que você está sentindo, é um desejo, alguém, a consciência é o todo, tá dando um cutucão ali, sabe? Quando você começa a pensar dessa maneira, nossa, as coisas ficam tão
tão mais gostoso, tudo fica mais gostoso, sabe? De conhecer, de viver, de experimentar. E quando eu falo que nada fica parado, a gente também não pode ir contra o que a gente já aprendeu sobre a lei da vibração. A lei do ritmo também, né? Mostra que tudo tem um movimento pendular, né? Vai para lá e vai para cá. A lei da vibração, que nada fica parado. Água, quando fica muito tempo parada, dá dengue, né? Dá larva, várias coisas. O mosquito da dengue, né? Que vai na água parada. Então, nós não podemos parar de viver, nós não podemos parar de querer mais coisas. Então, quando eu falo que eu preciso ter uma mente infinita, eu penso assim, eu tenho que experimentar infinitas possibilidades, eu tenho que viver infinitas possibilidades. Mas essas infinitas possibilidades não vêm do nosso corpo, dessa nossa mente que está aqui nesse corpo. Isso de infinitas possibilidades vem da onde? Vem do nosso ser de luz que está conosco, vem da centelha divina, vem do todo, que é quem se emanou, se dividiu em todos nós. Então, quando você percebe que você é uma centelha divina, que você é uma consciência primordial, você perde o medo para tudo. Você tem coragem de resolver as coisas, tem coragem de enfrentar coisas. Por isso que o nome desse canal é Infinitamente. Porque aqui a gente sabe que tudo que a gente quer, a gente pode ter. Tudo. Como diz o Abraham, não há nada que você não possa ter, ser ou fazer. Não sei se é nessa ordem. Mas não há nada que você não possa ser, ter ou fazer. Se você estiver em plena conexão com o seu anjo da guarda, com o seu mentor espiritual, com o seu guia, que é a centelha divina. Tá bom, gente? Eu gostei muito de falar sobre isso com vocês para que abram-se possibilidades na sua cabeça, para que a gente pare de pensar limitado, para que a gente pare de achar que eu preciso fazer isso minha vida toda porque alguém falou que é assim, alguém falou que isso é certo, isso é errado. Aonde está escrito que isso é certo, que isso é errado? Sabe? Então vamos viver, vamos experimentar, vamos atrás do desejo do nosso coração, atrás do desejo que a gente tem. Quando você dá vazão para os seus desejos, dá vazão para os teus sonhos, é sinal que você está vivendo com a sua mente infinita e não com a mente finita, limitada, pequenininha, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse assunto, a gente conversou um pouco. Agora pense sobre você, se você está vivendo com a sua mente finita ou com a sua mente infinita. Tudo que você sonha, você só sonha porque você é capaz de realizar, tá bom? Curta, compartilhe esse vídeo com quem você imagina que precisa ouvir. E um beijo e até a próxima!